Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? E convidá-los a abrir comigo em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Marcos 2, do 1 ao 12. Amém? E, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Podei-vos assentar, igreja. Essa história, acredito que seja uma história conhecida de todos. É uma leitura que todos nós conhecemos e que se encontra nos evangelhos sinóticos. É uma história na qual Mateus, Marcos e Lucas contam. Cada um mais ricos em algumas informações, mas os três contam essa história. E a nossa história, o que o Senhor trouxe ao meu coração para conversar com os irmãos essa noite, é a história do paralítico de Cafarnaum. Aqui inicia dizendo que Jesus voltou para Cafarnaum e estava em uma casa ensinando. Era uma casa onde tinha bastante coisa, bastante pessoas, de acordo com a Bíblia. Tantas pessoas que não havia lugar nem à porta, como diz no versículo de número 2. E Jesus ali estava pregando. Ali, no meio dessas pessoas, ali tinham os escribas e os fariseus também. E a Bíblia cita que enquanto Jesus estava do lado de dentro dessa casa ensinando, chegaram 4 homens e pegaram um paralítico para levá-lo até a presença de Jesus. E nós lemos aqui que não foi um processo fácil para aqueles 4 homens, porque aqueles homens enfrentaram alguns desafios. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso com os irmãos nesta noite, porque nós também sofremos alguns desafios espirituais. Mas aqui, assim como foi na vida daqueles 4 homens, os desafios vieram, não foi para fazê-los parar no caminho, mas foi para fortificá-los, para aumentar mais ainda a sua fé. E aqueles homens, aqueles 4 homens, enfrentaram como o primeiro desafio a dificuldade em encontrar um caminho para ter acesso fácil à parte de dentro do templo. Porque aqui, no versículo 4, nós lemos assim, E não, podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fizeram um buraco e por ali desceram o paralítico. Então, aqueles 4 homens, eles tiveram uma grande dificuldade de encontrar um caminho fácil. Será que nós
quando temos dificuldade no caminho, será que nós insistimos ou será que nós paramos no caminho? Porque aqueles 4 homens fizeram de bom grado de ajudar aquele paralítico, mas devido à dificuldade, eles poderiam falar: olha, eu tentei, não consegui, me desculpa, mas eu não posso fazer mais nada. Mas não, eles olharam aquela dificuldade, eles olharam aquela situação, mas falaram: não, a gente vai dar um jeito. E essas casas da época de Jesus, elas eram casas que tinham somente um cômodo quadrado, e todas as casas elas tinham uma escada na lateral para dar acesso ao teto. E lá foram os homens levar aquele paralítico até o teto. E aonde entra o segundo desafio, porque eles não conseguiram encontrar um caminho fácil. Então eles pegaram o paralítico para subir aquelas escadas. E eu estava pensando, e eu não sei se vocês já precisaram carregar alguém nos braços, ou até para nós que somos mães, pais. Nossos filhos às vezes pesam 15 quilos, mas quando eles estão dormindo parece que dobra de peso. E com certeza aquilo também foi um desafio físico para aqueles homens. Foram 4, um em cada ponta, ambos levando aquele paralítico até o telhado. Só que imagina a cena: escada, 2 lá em cima, 2 lá embaixo, um homem totalmente imóvel naquela cama, e eles insistindo: não, a gente vai te ajudar. E assim foram. Eles subiram até o final daquela escada, tiveram acesso ao telhado, mas também tiveram o desafio de ter que destelhar aquele telhado, abrir um buraco para conseguir levar aquele paralítico até o lado de dentro. Será que a gente realmente, se estivesse naquela situação, teria tido uma fé tamanha de conseguir começar e terminar aquilo que eu peguei para começar, que eu peguei para fazer? Como eu falei, aqueles homens poderiam ter parado no meio do caminho. Eles subiram por uma escada, subiram no telhado, destelharam. Mas além desses desafios, aqueles homens também tiveram que enfrentar os olhares daquela multidão. Eles tiveram que desfocar da multidão e literalmente focar em Cristo. Porque aos olhos humanos, quem olhava para o paralítico e falaria que ainda tinha solução? Quantas vezes olham para nós e falam: ah, eu acho que já deu, hein? Eu acho que já era. E se nós formos dar ouvidos às coisas que nós ouvimos, às coisas que o inimigo fala para nós, a gente para. Mas se nós mantermos o nosso foco em Cristo, a gente continua firme. E aqueles homens assim fizeram. Levaram o paralítico até o teto, abriram o buraco e desceram o paralítico por ali. Aquele percurso que eles fizeram não foi um motivo para abalar a fé daqueles homens. Pelo contrário, eles usaram isso para fortalecer a sua fé. E sabe o que eu entendo disso? Quando aquelas 4 homens pegaram o paralítico e fizeram todo aquele processo, o normal, como qualquer ser humano, eles cansaram. Eles usaram muito do seu físico. Eles cansaram. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quantas vezes nós passamos por processos e chegamos na casa de Deus aparentemente cansados espiritualmente. Só que tem um versículo lá em Mateus 11:28 que fala assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, pode não estar sendo fácil. Às vezes eu sei que a vontade de parar vem, mas continue firme. Esse processo, esses obstáculos, eles não vêm, Deus não permite para te fazer parar.
mas Ele permite para que você fortaleça a sua fé. E depois que você subir a escada, destelhar o telhado, abrir o buraco e conseguir acesso à presença de Jesus, você vai olhar, não, valeu a pena. Com Cristo, sempre vale a pena. Nós não perdemos nada quando nós superamos um dia de trabalho, olhamos, chegamos em casa, às vezes 6:45, cansados de um dia muito trabalhado. E nós tínhamos tudo para ficar em casa, ligar Netflix, pedir um lanche, porque janta também não, e descansar. Mas a gente fala, não, eu vou para a casa de Deus. E quando você olha para trás, por aquele dia corrido, você fala, não, valeu a pena tudo isso. Todo o cansaço na presença de Deus, ele é retirado. E não é somente o cansaço físico que eu estou falando. Porque aquele paralítico, ele tinha problema físico, mas ele também tinha os seus problemas espirituais. Tanto é que ele recebeu o perdão da parte de Jesus. Quantas vezes nós chegamos na igreja atordoados, cansados espiritualmente. Mas Jesus também está dizendo, eu te dou descanso. Então, quando o inimigo começar a suar na sua orelha, na sua cabeça, dizendo assim, olha, quem é você? Por que você está lá? Por que você ainda está indo lá? Você sabe o Deus que você serve. Ele morreu na cruz por você e Ele está aqui, de braços abertos, dizendo assim, ó, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, depressivos, tristes, vinde a mim, que eu vos darei descanso. Só que tem um detalhe, Jesus dá o descanso, mas nós precisamos ir. A fé daqueles 4 homens foi o que deu para eles a força de começar e terminar o que eles começaram. Foi uma fé que gerou uma ação. E essa ação teve um resultado muito lindo. Porque a Bíblia fala que quando eles conseguiram descer o paralítico na presença de Jesus, Jesus fala assim, ó, e vendo a fé deles, a fé daqueles 4 homens, moveu Jesus. E Jesus perdoou os pecados daquele paralítico. Às vezes, você vai passar por um dia corrido, por um dia cansativo, você vai chegar aqui na igreja, e a sua oração pela vida de alguém, com fé, pode ser o que mova a vida daquela pessoa, que mude a vida daquela pessoa. Eu até perguntei para o meu esposo ontem, falei, amor, você já orou com muita fé pela vida de alguém e viu Deus mudando a vida dela? E ele me falou, já. Eu falei, já parou para pensar que pode ser através da sua oração que Deus mudou a vida daquela pessoa? Então, às vezes as coisas acontecem e nem sempre a gente vai conseguir ver. Mas sempre tem 4 homens do nosso lado nos ajudando quando a gente se encontra num momento difícil das nossas vidas. Eu sou prova disso, meu casamento é prova disso. Eu já passei por dificuldades grandes. Minha família sabe, o Johnny, a Lu. E Deus sempre enviou esses 4 homens para me ajudar. Quando eu passei por situações de aborto ou outras coisas, quando eu olhava para trás e eu, naquela situação, não via lugar para ter força, Deus sempre enviou alguém para falar assim, não, Janaína, você vai para a igreja, porque é lá que você vai encontrar o refrigério para o teu coração. Você vai para a igreja, porque é lá que você vai encontrar forças. Eu sei que às vezes a gente olha e fala, mas Janaína, eu não tenho forças, mas as forças estão em Jesus e é aqui que a gente encontra Ele. Não deixe que as coisas da vida, que os obstáculos que aconteçam na sua vida como acontecem, mas não deixa que isso te impeça de estar na presença de Jesus, porque não há lugar melhor nesse mundo para se estar. Muitas pessoas vão para um baile procurando paz, procurando tudo, mas quando voltam para casa não tem. Muitas pessoas vão em vários lugares procurando algo que não vão encontrar. Só tem na presença de Jesus. E agora, me colocando na posição daqueles 4 homens,
Você já agradeceu a Deus por você estar bem? Eu estou fazendo essa pergunta por quê? Porque pode haver situações na minha vida em que eu sou como paralítico, em que eu preciso da ajuda de alguém, como já estive. Mas podem haver situações na minha vida em que eu serei um daqueles 4 homens. Aquelas pessoas, elas foram sensíveis, elas tinham amor no coração. Elas se colocaram no lugar daquele paralítico e falaram: não, eu não posso deixar um homem assim aqui, com Jesus ali dentro. Eu não posso. Eu preciso que esse homem chegue lá, e ele não vai chegar sozinho. O que eu posso fazer para ajudar? É levá-lo lá? É tudo que eu preciso fazer? Então, peraí que eu vou fazer. Às vezes, existem situações na minha vida que a gente está bem, mas quem está do nosso lado não está. Então, que nós venhamos ser sensíveis a ponto de ver as aflições, as necessidades que as pessoas que estão ao nosso lado passando. Mas não sou sensível ao ponto de olhar e falar assim: olha, tem alguma coisa aqui que está errado. Não. É sensível ao ponto de falar assim: Rejane, eu vou orar com você. É ao ponto de eu falar assim: Keila, não, hoje você vai para a igreja porque Jesus quer falar com você. É ao ponto de eu ver alguém, um irmão precisando, eu simplesmente chegar e dar um abraço. Existem situações na vida em que nós seremos esses 4 homens. Que nós estejamos sempre sensíveis à voz do Espírito Santo, porque Ele incomoda. Ele nos mostra que alguém não está bem. E quando isso acontecer, faça. Use a sua fé para abençoar a vida de outra pessoa. Use a sua fé para que Deus possa mudar a vida de outra pessoa. E você também, assim como antes eu disse, não tem nada a perder. Porque também, assim como é prazeroso nós vermos Deus mudando a nossa vida, é prazeroso eu olhar para o lado e ver Deus mudando a vida de alguém. Isso é muito bom. O amar o próximo. Me colocar no lugar dele, sentir a dor junto com ele. Sorrir com ele. E aqueles homens se colocaram no lugar daquele paralítico. Ajudaram, o colocaram lá dentro. E Jesus disse, lá no versículo 5: e Jesus, vendo-lhes a fé dele, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Essa fé veio de tudo o que eles ouviram falar sobre Jesus, porque naquela época era muito normal que onde Jesus chegasse também estivesse uma multidão, porque depois que Jesus fazia as maravilhas e ele ia embora, aquela multidão que via as pessoas na qual ele mudava a vida delas, eles faziam assim de falar de Jesus, eles levavam a mensagem: olha, você já ouviu falar de Jesus? Jesus mudou a vida de fulano, Jesus fez assim, Jesus mudou a minha vida. Então era muito normal que naquela época as pessoas falassem de Jesus, e a mensagem, a notícia ia se espalhando. E aqueles homens, eles vieram porque ouviram falar de Jesus. Só que, diferente de algumas pessoas que estavam ali, que foram somente por curiosidade, porque algumas pessoas que estavam ali não estavam ali porque Jesus era Jesus. Estavam ali pelo que Jesus poderia fazer. Mas aqueles 4 homens não. Eles foram lá porque eles tinham fé em quem era Jesus. E eles foram. E essa fé foi o que gerou neles essa necessidade de ajudar o próximo, de fazer aquela boa ação. E eles foram. Jesus foi, perdoou os pecados daquele paralítico. E a Bíblia diz no versículo 6 e 7... que alguns dos escribas arrazoaram em seus corações e diziam assim, ó: por que diz essa blasfêmia? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E Jesus, conhecendo logo o espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais entre si? Por que arrazoais essas coisas em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e anda?
Jesus perdoou os pecados daquele paralítico. Só que os escribas que estavam ali, eles começaram a falar entre si: mas quem que esse aí está pensando que é? Quem que ele acha que ele é para perdoar pecados? Quem que ele está achando? É só Deus quem pode fazer isso. Mas como Jesus é conhecedor de todas as coisas, ele vira para eles e diz assim: ó, por que pensais ou falais essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas já que vocês não creram em mim e não creem que eu sou o Filho de Deus e posso perdoar pecados, ele vira para o paralítico e diz: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E pensando nesse versículo, eu imagino que com certeza foi a cara de espanto para quem olhou. Mas esse homem saiu daqui deitado numa cama. Mas esse homem voltou andando. O que aconteceu? Às vezes, vão haver situações em sua vida em que algumas pessoas vão olhar para você, saindo de casa, talvez falando assim: eu acho que hoje vai ser o meu último culto. Mas quando você chega na presença de Jesus, e Jesus te abençoa, muda a tua vida e fala assim: ó, levanta. Isso vai ser motivo de surpresa para muitos quando você voltar para sua casa. Às vezes você saiu da sua casa triste e amargurado, mas Jesus está dizendo para você assim: ó, se anima, levanta. E quando Jesus falou para aquele paralítico, ele deu uma ordem. Tem uma tradução que eu li que fala que ele ordenou ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então a ordem de Jesus para você nessa noite é: levanta-te. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está a sua vida espiritual nessa noite, mas Jesus está dizendo assim para você: ó, levanta-te, se põe de pé. Não é assim que eu quero você prostrado, humilhado, triste. Não é desse jeito. Eu não te chamei para ficar assim. Se o mundo te derrubou, Jesus está nesta noite te levantando pela mão, falando: levanta-te, tenha força, eu estou contigo. Aquele homem chegou humilhado naquele lugar, porque esse tipo de doenças naquela época era motivo de humilhação, assim como muitas outras. Aquele homem chegou humilhado naquele lugar, mas Jesus o honrou, o levantou. E aquela multidão que não deu espaço para ele entrar, precisou abrir caminho para ele sair. E com um detalhe: muitos estavam ali, assim como os escribas e os fariseus, e não criam quem era Jesus. Só que no versículo 12 fala assim, ó: e levantando-se, tomou logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Todos. Mas cadê aqueles que estavam falando que Jesus não era Jesus, que Jesus não podia? Todos. Todos verão a glória de Deus na sua vida. Todos verão que Jesus é na sua vida. Todos verão que Jesus, Ele é um Deus que cuida dos seus. Então, se nesta noite você entrou aqui achando que você vai entrar e vai sair do mesmo jeito, nesta noite Jesus está dizendo: levanta-te. E nunca deixe que o inimigo coloque na sua cabeça que você não é ninguém. Esses dias eu estava olhando no Facebook, eu não sei quem postou, mas eu vi uma frase que eu achei linda. Eu até comentei com meu esposo antes de vir e falei: amor, eu vi, era somente 2 imagens. Era um homem colocando água num potinho, e ele começava a se questionar, falando assim: nossa, mas para que eu nasci? Para que eu sirvo? Eu não entendo. Qual que é o propósito meu nessa terra? E na imagem abaixo tinha 2 passarinhos bebendo aquela água e falando assim, ó: que Deus abençoe a vida de quem colocou essa água aqui. Às vezes a gente pode não ver, mas Deus está nos usando para abençoar a vida de alguém.
Assim como Deus usou muitos para abençoar a minha, eis-me aqui nesta noite para abençoar a vida de alguém. E se você hoje estiver na posição desse paralítico que está precisando de ajuda, tenha certeza que Deus vai enviar esses 4 homens para te ajudar e te levar à presença de Jesus. Mas se nesta noite você está na posição desses 4 homens, eis-me aqui, Jesus. Faça, Pai Santo, na minha vida bênçãos para que eu possa abençoar a vida de outras pessoas. Porque eu tenho certeza que aquele paralítico, depois que saiu dali, não foi o mesmo homem. Com certeza, ele não olhava mais alguém doente e tinha o mesmo sentimento. Ele tinha agora um sentimento de amor. Não, um dia me ajudaram, agora chegou a minha vez de ajudar. Então, que nós sejamos gratos por tudo que Deus fez e ainda faz e ainda mais fará em nossas vidas. Porque Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que provê na nossa vida. Então, meus irmãos, nesta noite, levante-se. Não fique prostrado. Porque nós temos um Deus que é fiel para todas as coisas. Amém? Quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus.